Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 24, versículos de número 36 ao versículo de número 44. Mas daquele dia e hora ninguém, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, que faziam? Até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não... Glória a Deus. Você pode fazer comigo oração? Diga: Senhor, fala comigo. Quebra em mim toda resistência à tua palavra, que eu esteja totalmente vulnerável, flexível para receber a tua palavra. Amém? Glória a Deus. Se abra para a palavra de Deus essa noite. Talvez não seja o que você gostaria de ouvir numa igreja hoje, mas é aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. O capítulo 24 de Mateus, ele é dedicado a responder duas perguntas efetuadas pelos discípulos de Jesus. Jesus disse para os discípulos que, mostrando para eles o templo em Jerusalém, que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então Jesus estava profetizando, Jesus estava anunciando um evento futuro, um evento escatológico para os seus discípulos, que iria acontecer no ano 70 da sua era, da era cristã, quando Jerusalém foi invadida e o templo foi novamente destruído, foi novamente derrubado, isto é, o templo de Herodes. No entanto, a conversa ela toma outro contexto, porque os discípulos perguntam para Jesus assim: Senhor, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda. Então, aqueles discípulos, eles entenderam que Jesus não estava falando apenas de um evento social, político, econômico, mas o Senhor já os havia instruído a respeito da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão ao céu e do seu retorno glorioso para arrebatá-los e instaurar a eternidade, instaurar o seu reino na terra. Então nós vamos observar que no decorrer do capítulo 24 de Mateus, Jesus fala sobre vários sinais geográficos, terremotos em vários lugares. Jesus fala sobre sinais políticos. Ele vai falar de guerras, de rumores de guerra, de nação contra nação, de reino contra reino. Jesus fala também de economia. Haverá carestia, haverá fome, haverá escassez de alimentos. E Jesus fala também de sinais religiosos. Ele vai dizer que haveria muitos falsos profetas, iriam se levantar e alguns até iriam dizer: eu sou Cristo, iriam se manifestar como o próprio Cristo, iriam fazer muitos prodígios, muitos sinais. Então Jesus mostra uma proliferação do espiritualismo na humanidade, na sociedade, nas nações. Então, no final do capítulo, esses versículos que nós acabamos de ler, Jesus vai falar a respeito de um sinal muito específico, que é o quê? Um sinal comportamental.
como as pessoas estariam se comportando quando estivesse próximo à sua vinda, quando estivesse próximo à sua volta. Eu sempre digo que, com relação à vinda do Senhor Jesus, nós temos que estar muito atentos com os sinais internos, porque os sinais externos, eles mostram, eles estão registrados aqui, mas eles são muito frequentes e eles estão distribuídos ao longo das eras, ao longo dos tempos, ao longo da história. Todo o tempo se ouviu falar em guerra, todo o tempo se ouviu falar em fome, todo o tempo se ouviu falar, queridos, em reino contra reino, em nação contra nação. Mas quando a Bíblia aponta para sinais internos, esses sinais internos, eles nos convocam para uma introspecção, para uma análise pessoal da vida de cada um de nós, porque o despertar de Deus para nós, ele vem, querido, nos ajudar a refletir, para que a gente não caia num estado de indiferença com relação à vinda do Senhor Jesus. Então eu estou dizendo para vocês que olhar para nós mesmos, olhar para dentro da igreja, olhar para o que está acontecendo dentro da igreja, conosco, é muito importante para identificarmos a proximidade da vinda do Senhor Jesus e nos prepararmos para ela. Olhe para mim, você não foi chamado para ficar aqui na vinda do Senhor Jesus. Você foi chamado para o arrebatamento. Eu quero te ver no céu. Eu não quero ser um pastor que perdeu o tempo. Chegar lá no céu, Jesus, mas eu preguei tanto para a igreja. Jesus, mas eu ensinei tanto para a igreja. Cadê os crentes que estavam lá comigo? Aleluia. Eu quero te abraçar no céu, viu, irmão? Tem gente que diz que a gente não vai conhecer as pessoas lá no céu, mas a Bíblia diz que a gente vai assentar à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então tem que conhecer Isaac, Abraão e Jacó, e tem que chegar lá e conhecer a irmã Luz Helena, tem que conhecer o Olimar, a Vera, a Bruna, o Angelino, tá? A Nádia. Eu quero te ver no céu, eu quero encontrar você lá. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então Jesus, ele vai falar desse comportamento, e aí ele vai usar como referência a geração dos dias de Noé, quando ele vai dizer, assim como foi nos dias de Noé. O comportamento das pessoas nos dias de Noé é uma referência que Jesus usa para o comportamento das pessoas na proximidade da sua vinda. E aí eu quero mostrar para vocês, primeiramente, como é que a geração de Noé se comportava, mesmo ouvindo falar de que um dilúvio de água viria para destruir toda a humanidade daquela época, mesmo ouvindo falar que Deus iria enviar um juízo sobre aquela terra. Como que aquela geração se comportava? Primeiro, o texto vai dizer, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Se você analisar essas coisas, quem é que vive sem comer? Ninguém vai viver sem comer. Você comeu hoje, amém? Quem comeu hoje? Glória a Deus, a gente tem que comer, a gente tem que beber. Então comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Parece ser a naturalidade da vida, comer, beber, casar. Nós ficamos felizes quando casa alguém na nossa família. Eu casei há 3 meses a minha filha, tá? O nosso filho já nos deu uma netinha. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito gostoso, tudo isso faz parte da vida. Agora, queridos, isso parece ser o curso normal da vida, parece. Quando nós, porém, colocamos como prioridade a vida material acima da espiritual e cometemos o pecado da geração de Noé, nós começamos a sofrer um risco muito grande. Qual é a primeira característica da geração de Noé? Era uma geração distraída, uma geração desatenciosa. Nós precisamos viver a vida cotidiana sem esquecer de que a trombeta vai tocar.
Nós precisamos viver o nosso dia a dia, mas sem esquecer que Jesus vai voltar. Nós precisamos prestar atenção nos acontecimentos, queridos. Enquanto Noé construía a arca por uma ordem de Deus, as pessoas seguiam sua vida naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Passavam para lá, passavam para cá, era uma festa aqui, era uma festa acolá. Se fosse nos dias de hoje, eu poderia dizer: hoje é o dia de ir ao shopping, hoje é o dia de ir no casamento, hoje é o dia de ir passear na praça, hoje é o dia de fazer isso, agora eu vou trabalhar, agora eu vou dormir, agora eu vou assistir um filme, agora eu vou jogar uma bola, agora eu vou fazer qualquer uma outra atividade. Essa era a vida das pessoas nos dias de Noé. Jesus está dizendo: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Naquele tempo Jesus já estava transportando a geração de Noé de 3.000 anos atrás para o seu tempo. Agora são quase 5.000 anos que a geração de Noé viveu, mas parece que a geração de Noé continua aqui distraída, displicente, preocupada demais com a sua vida material, sem entender que a trombeta vai tocar, sem entender que Jesus vai voltar. Quando nós nos reunimos num culto como este, meu querido irmão, eu me alegro muito. Por quê? Porque você venceu mais um mês, porque você permaneceu de pé, porque você está firme. Eu também estou aqui com vocês, desfrutando vitória, desfrutando alegria. Só que eu tenho uma recomendação bíblica que diz: lembrai da morte do Senhor até que Ele venha. Então ela aponta para o Calvário, para a nossa salvação, mas a consumação da nossa salvação se dá com a vinda do Senhor Jesus, e Jesus vai voltar, e você tem que estar preparado para a vinda do Senhor Jesus. As pessoas seguiam o curso normal da vida, e aparentemente não tinha problema nenhum, aparentemente, se elas não estivessem tão distraídas a ponto de não acreditar que o juízo de Deus viria. Seria normal trabalhar, casar, comer, passear. Se as pessoas hoje não estivessem tão distraídas a ponto de não acreditar que Jesus vai voltar. É por isso que Jesus está nos advertindo. Como que Noé era tido por aquela geração? Noé era tido como um louco, porque nunca havia chovido na terra. O texto vai dizer que um vapor subia da terra e regava. Subia e descia, era como um sereno, um orvalho, subia e caía, mas não tinha chovido até aquele tempo. Não tinha ocorrido esse fenômeno das nuvens, verterem água para molhar a terra. Então, quando Noé dizia: Deus vai mandar um dilúvio de água sobre a terra, eles não sabiam o que era chuva. Eles não tinham como acreditar que fosse cair das nuvens ou de cima uma chuva tão forte, capaz de destruir toda a humanidade. O que Jesus está mostrando para nós? Para os incrédulos, irmãos, falar de arrebatamento, falar de vinda do Senhor Jesus é uma loucura. Para os incrédulos, falar da volta de Jesus é um absurdo. Para os incrédulos, falar do rapto da igreja, falar do arrebatamento é um absurdo. E diga-se de passagem, olhe para mim, dentro dos sinais religiosos, o que nós observamos? É que se materializou, se naturalizou o que deveria ser sobrenatural, se materializou o que deveria ser espiritual, e a gente já não vem mais à igreja para se falar de céu, para se falar de vida espiritual. A gente já não vem mais à igreja para se falar de vida eterna. Tem gente perdendo tempo em igreja para ouvir falar de carro novo, de casa nova, de casamento, de arrumar um novo casamento, um novo par, de arrumar isso, de ouvir aquilo. Isso são coisas naturais da vida que acontecem pela nossa habilidade de viver. Qualquer pessoa pode comprar um carro, qualquer pessoa pode se casar, qualquer pessoa pode prosperar materialmente, financeiramente.
Isso não é espiritual, isso é material. Mas as pessoas estão espiritualizando isso, sabe por quê? Porque enquanto enche os nossos púlpitos de coisa material, o que é espiritual e o que é eterno vai ficando de lado. E a distração toma conta da nossa vida. A gente brinca, a gente sorri, a gente passa o tempo aqui, a gente beija, a gente abraça, mas esquece que a trombeta vai estourar. Meu Deus. A distração tem tomado conta dessa geração. E Jesus nos alertou para isso, dizendo como foi nos dias de Noé. As pessoas viviam o curso natural da vida e se esqueciam da palavra que Deus havia anunciado a Noé. Viva o curso natural da vida. Ame o seu marido, ame os seus filhos, passeie. Se você ainda não casou, namore e case. Se você ainda não tem uma casa, trabalhe e compre a sua casa. Se você, meu querido irmão, tem desejo de ter um pouco mais de dinheiro, trabalhe honestamente e justamente consiga isso. Mas não coloque o seu coração na terra, porque, queridos, enquanto os nossos pés estão aqui na terra, a nossa mente deve estar no céu. A recomendação de Jesus é: pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. É lá que está a nossa esperança. Mas nós vivemos uma geração onde ninguém quer dar atenção a uma mensagem como essa. Nós vivemos um tempo onde, se pregarmos uma mensagem que diz: você vai ficar rico, você vai triunfar, você vai ter muito sucesso, nós teremos toda a atenção. As igrejas que mais enchem, que mais lotam, são as igrejas que dizem assim: ó, você dá R$100 aqui, porque você vai receber 100 mil depois, é 10 mil vezes mais, é 100 vezes mais. Aí as pessoas vêm correndo. As igrejas que mais lotam são as igrejas onde o profeta está lá, olha no teu olho: olha, eu vejo que você tem muitos inimigos, e quem é que não tem inimigo, meu irmão? E eles se levantam contra você, alguém está te apunhalando pelas costas, mas o anjo, o arcanjo Miguel, já se levantou com a espada desembaiada para te dar vitória. Aí o povo pula, vibra, dá salto mortal e glória a Deus. Ei, mas eu vim aqui para te dizer que Jesus tem algo melhor para você. Você triunfando ou não triunfando aqui na terra, aleluia, o verdadeiro triunfar é o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, como nós cantamos aqui na abertura deste culto, aleluia, quando a angelical trombeta, aleluia, estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Joga esta mão de crente pentecostal para cima, abre essa boca de crente santo e dá glória a Deus aí, porque a trombeta vai tocar. Aleluia, glória a Deus. As pessoas olhavam para Noé, louco, doido desse velho, 520 anos aproximadamente, talvez Noé tivesse naquela época, porque com 500 anos ele teve 3 filhos, sem cão de Jafé. E aí logo depois Deus vai falar com Noé. Então eu imagino que, como seus filhos já eram adultos casados, talvez na casa de 520, 525 anos era a idade de Noé. E Noé começa a construir a arca, enquanto um martelo prega aquele prego, pá, 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 aquele som anunciava que um juízo estaria para acontecer. Aquele som do martelo, aquele barulho do ringir daquelas tábuas uma na outra, aquele ringir do pisado de Noé sobre aquelas tábuas juntamente com os trabalhadores que lhe ajudavam, era um anúncio de um juízo. E quem sabe alguém passava por ali e perguntava: o que está acontecendo, Noé? O que você vai fazer? E Noé dizia: Deus, o Senhor, disse que vai enviar um dilúvio de água sobre a terra, e eu estou construindo essa arca para que você entre nessa arca. Mas eu imagino aquela pessoa olhando para Noé: oh, você está louco, Noé? Que isso? Ô Noé, você fumou? O que você fumou aí, Noé? O que você... Noé, pelo amor de Deus, chuva, Noé. E saíam sorrindo. E Noé dizia: estou construindo essa arca para você entrar, porque vai vir um dilúvio de água sobre a terra. E eles não conseguiam crer, eles não conseguiam entender aquilo que Noé estava pregando. É vida que segue: folgar, trabalhar, passear,
viajar, comer, dançar. Era o que eles faziam. Uma geração distraída. Você já viu que geração distraída que nós estamos vivendo? No culto como este, muitas das vezes em muitas igrejas, e a gente vê hoje até na internet vídeos engraçados, né? De pastores tomando o celular das mãos dos irmãos, porque nós estamos vivendo um ponto de distração tão forte, que a gente está dentro da igreja, mas esquece que está na igreja. Vamos cantar? Não, vou olhar aqui se alguém mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Vamos orar? Vou olhar aqui qual foi a última postagem no Instagram. Vamos adorar? Eu vou olhar qual a última postagem no Facebook. Ou amanhã eu tenho um serviço, tenho um trabalho, deixa eu ver, esqueci de mandar mensagem. A gente já não consegue cultuar mais na integralidade. É uma geração totalmente distraída. Queridos, como o bater do martelo de Noé nos pregos e naquelas tábuas para construir aquela arca, há um pregador neste púlpito para dizer para você: Jesus vai voltar. Desperta, meu irmão. Acorda, meu irmão. Entenda a mensagem de Deus para a sua vida, para o seu coração. A gente não está aqui brincando de igreja, a gente não está aqui perdendo tempo, a gente não está aqui passando tempo. Jesus vai voltar. Não te preocupe com o trivial, não te preocupe com o material, mas entenda, viva a tua vida hoje como se Cristo voltasse agora. Eu me lembro da Rádio Marumbi, onde dizia: viva a tua vida hoje como se Cristo voltasse amanhã. Mas não é amanhã, pode ser daqui a um segundo, pode ser daqui a um minuto. Ele pode voltar antes que nós terminemos este culto. Não sejamos distraídos quanto à vinda do Senhor Jesus. A geração de Noé, ela estava moralmente corrompida. Lá em Gênesis 6 e 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Aí eu quero chamar a sua atenção para pelo menos duas coisas. Primeiro, nós estamos nos acostumando com a imoralidade, sim ou não? Estamos. Nós estamos sendo obrigados a nos acostumar com o que é imoral, com o que é condenado nas Escrituras, com o que é condenado pela palavra de Deus. Muitas vezes o casamento banalizado, a violência tolerada. É tanto que a gente às vezes, não, vou assistir um filme, mas que tipo de filme você quer assistir? Um filme de ação. Não é assim? Quero assistir um filme de ação. Aí a gente senta na frente da televisão e tira e mata, e sangue voando, e espalhando, e a gente se delicia com ele. É o meu lazer, é o meu tempo, assentado em frente à televisão, alimentando a minha mente com violência. E lá na classificação, proibido para menores de 16 anos, porque tem droga, tem violência, tem bebida alcoólica, tem tudo que não presta, mas a nossa mente consome essas coisas como se nada estivesse acontecendo. Aí quando a gente vê na sociedade, muitas das vezes, queridos, aquilo que é imoral, aquilo que é violento, nós até sofremos no momento. Um garoto de 14 anos matou toda a sua família a tiro e ainda enterrou. Oh, meu Deus, que é isso? Mas você se lembrava disso já? Já passou. Porque a nossa mente já está acomodada com esse tipo de coisa. A Suzane Ristoff, que matou, que organizou, que programou a morte dos seus pais, já está solta, já está livre, já passou, já cumpriu a pena, voltou à sociedade, está tudo bem. Já estou estudando, já vou fazer concurso, daqui a pouco posso ser até advogado, juiz, e está seguindo o meu curso normal. E nós vamos nos acostumando com isso. Como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé eles descobriram duas coisas, olhe para mim. Eles descobriram armas, passaram a fabricar armas, por isso se tornaram homens muito violentos. Aquela geração, na sua maioria, eram os descendentes de Caim. E eles descobriram a arma. Os descendentes de Caim, eles foram pessoas muito violentas. Se não me falha, Elimeleque parece que era um dos descendentes de Caim.
e eles se tornaram pessoas muito violentas. Outra coisa, eles descobriram a música. Então havia violência e havia show, havia música. E eles se deliciavam nas duas coisas. Lá tem dois rapazes que se tornaram os pais dos instrumentos de cordas e dos órgãos. E eles então começaram a tocar, começaram a dançar, e em meio ao derramamento de sangue, em meio à violência, em meio a tanta confusão, eles festejavam, eles celebravam, e eles não se preocupavam com a construção da arca. Essa geração, ela era caracterizada, queridos, pelo desrespeito aos valores sagrados. E aqui eu corrijo, aqui o filho de Caim era Lameque. Lameque foi o homem que disse: eu casei com duas mulheres. Primeiro, ele estabeleceu a bigamia, e da bigamia veio a poligamia. Depois ele comemorou por ter matado alguém. E aí ele diz: Caim será vingado 7 vezes, e Lameque 70 vezes 7, instituindo o quê? A violência no seu clã familiar. Ele estava dizendo: não aceite desaforo, mate quem tiver que matar, morra quem tiver que morrer. Essa é a nossa vida. E essa era aquela geração. Olhe para mim, qualquer semelhança, queridos, com o nosso mundo, qualquer semelhança com a nossa sociedade, seria mera coincidência. Se não fosse um peso muito grande, se não houvesse um peso profético, quando Jesus diz: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós vivemos, queridos, uma corrupção, escândalo todo dia, corrupção financeira todo dia, até mesmo dentro da igreja, as organizações, as grandes organizações religiosas, líderes vivendo sob o falso manto da santidade, arrotam santidade nos púlpitos, mas por fora levam uma vida dúbia de adultério, de escândalos, de roubos, de corrupção. Pessoas que se enriquecem da igreja ao invés de enriquecerem a igreja. Pessoas que estão muitas das vezes, queridos, tirando não só a lã, mas a carne e os ossos das ovelhas, enquanto estão por aí, surfando numa onda mansa, sem se preocupar com a vinda do Senhor Jesus. A luxúria e os prazeres terrenos têm tomado conta da vida das pessoas. E eu preciso concluir para a gente participar da ceia, mas tem uma terceira característica dessa geração, que é a ignorância, a vontade de Deus e a sua palavra. Aquela geração não estava nem aí para a pregação de Noé. E eu já disse que a construção da arca era uma pregação. Eu imagino que quantas pessoas, irmãos, ajudaram Noé a construir aquela arca, porque era um grande barco. Para aquele tempo que não tinha tecnologia, as ferramentas que nós temos hoje, todo o trabalho era rústico, braçal, e necessitava de muita gente. E Noé era um homem próspero. Então imagine Noé anunciando: olha, eu preciso de gente para construir a arca. Aí veio o João, veio o Pedro, veio o Joaquim, veio o Tiago, e ajudou a construir a arca. E Noé dizia para eles: João, Pedro, Joaquim, vai chover, olha, a porta vai fechar, Deus vai mandar o momento de entrar na arca, entre na arca. Mas ele: ô Noé, estou até te ajudando aqui, mas esse negócio de entrar na arca aí, eu não acredito não. O que é isso, pastor? Tem gente que vem à igreja, irmãos, tem gente que até dá oferta na igreja, tem gente que dá dízimo na igreja, tem gente que até ajuda a limpar a igreja, pintar a igreja, construir a igreja. Mas você diz para ele: você precisa de Jesus, você tem que aceitar Jesus, você tem que consertar a sua vida com Jesus. Diz: não, pastor, até gosto, eu até venho, mas esse negócio de consertar a vida com Jesus, de entregar a vida para Jesus, de arrebatamento, isso não é comigo, pastor. Vamos deixar para frente, vamos deixar para depois. As pessoas vão postergando. Desde que Jesus subiu para os céus, irmãos, ele diz que voltaria, e ele instruiu os seus discípulos a dizer e a pregar sobre a sua vinda. Noé demorou cerca de 70 a 80 anos para construir aquela arca. Talvez tenha começado no ano 520 e terminado no ano 600, quando Deus mandou a chuva sobre a terra. 70, 80 anos pregando, e quem foi salvo? Somente a sua
sua família, porque ninguém deu crédito à pregação de Noé. E eu quero dizer uma coisa para vocês, lá em 1 Pedro, no capítulo de número 3, a Bíblia diz assim: amados, não tenha a vinda do Senhor por tardia, mas entenda que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita justiça. Eu me amarro nessa palavra de Pedro, porque ele está falando para a igreja, e eu quero terminar essa mensagem dizendo: você não é a geração de Noé, você é a igreja do Senhor Jesus. O que nos representa aqui, meu irmão, não é a geração de Noé. Eu quero que o que me represente aqui é a família de Noé, é o próprio Noé. A igreja não é a geração de Noé, mas a igreja é Noé e a sua família, que creu na palavra de Deus, que pregou a palavra e que promoveu e que abriu uma porta para que toda a humanidade pudesse se salvar. Então você não deve andar no curso da geração de Noé, mas você deve andar no curso da família de Noé. Você está envolvido com a arca, você está construindo a arca, você está trabalhando aqui todo dia, mas você está dizendo: por enquanto estou aqui, por enquanto estou trabalhando, por enquanto estou cuidando, por enquanto estou ensaiando, por enquanto estou tocando, por enquanto estou cantando aqui, mas a trombeta vai soar e eu quero cantar lá, eu quero tocar lá, eu quero subir com ele. A igreja não é como a geração de Noé, mas a igreja é como a família de Noé. Fica de pé comigo, aleluias. Qual é a recomendação da palavra para nós? Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Olhe para mim, meu irmão, cresça na graça de Jesus, cresça no conhecimento. Olhe para mim, meu irmão, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, consagre um pouco mais, congregue um pouco mais, esteja mais na presença do Senhor. Abandone esse mundo, abandona mais o pecado, abandone, não priorize as coisas lá fora, mas priorize a sua vida espiritual. O que é que a geração, o que é que a família de Noé como igreja precisa fazer hoje? Você precisa prestar atenção na voz do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como está a sua comunhão com o Espírito Santo? Aleluia. Eu e o Espírito Santo estamos assim. Eu falo com Ele, Ele fala comigo, aleluia. A presença dEle é a prioridade da minha vida. Como que está a presença do Espírito Santo na tua vida? Qual foi o último dia que você falou com Ele? Qual foi o último momento que você sentiu a presença dEle? Há quanto tempo você não fala com o Espírito Santo? Não entristeça o Espírito Santo com suas atitudes, com seus atos, mas adore e peça e busque a presença do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É isso que nós precisamos fazer. Essa é a igreja do arrebatamento. Ela precisa viver cheia na unção, no poder do Espírito Santo. E eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui nesta noite, porque a Bíblia diz: o Espírito e a noiva dizem vem, e todos que ouçam digam vem. Aleluia. Adore ao Senhor neste momento, exalte a Ele, diga para Ele: Senhor, não sou geração de Noé, eu não quero estar distraído, desapercebido, eu quero o Senhor estar esperando a sua vinda, eu quero o Senhor estar esperando a sua volta. Jesus quer você vigilante,
Jesus quer que você creia na vinda dele. A igreja do Senhor trabalha, enquanto trabalha, aleluia, ela espera a vinda do Senhor. Enquanto, aleluia, você vai a um casamento, espera a vinda do Senhor. Enquanto você anda pelas ruas, pelo shopping, você entende que sua maior aliança é a sua aliança com Deus. Enquanto na sua mão está o martelo, a chave de fenda, a caneta, o papel, mas dentro da sua alma o Espírito está dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja espera a vinda de Jesus. Aleluia.